iniciaremos os nossos trabalhos com os depoimentos das gestões de 95 a 2004, o projeto Senge de Memória, logo em seguida, o depoimento das gestões 2004 a 2010. Às 19 horas teremos um painel de debates, logística de transportes no Brasil, palestra do presidente da empresa de planejamento e logística, EPL, o senhor Bernardo Figueiredo. Logo em seguida teremos o lançamento da revista do Senge, 65 anos, contribuindo à cidadania. Eu gostaria de compor a mesa com o Raul Otávio da Silva Pereira, que é o nosso presidente do Senge, por gentileza. E o senhor Rubens Martins Moreira, presidente em 3 mandatos, de 95 a 98, 98 a 2001, 2001 a 2004. E a partir de agora passaremos a palavra ao nosso presidente, que conduzirá essa primeira parte dos nossos trabalhos. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos diretores e ex-diretores, não só das gestões do presidente Rubens, como também das gestões do presidente Nilo. E eu espero que a gente possa aqui hoje fazer a continuação de uma forma muito qualificada, com certeza, a partir do momento em que nós vamos colher para o nosso projeto Senge de Memória os depoimentos desses 2 presidentes que eu citei. Eu combinei com o Rubens aqui mais ou menos uma dinâmica, né? Eu vou passar a palavra para ele, que vai falar a respeito das 3 gestões às quais ele esteve à frente, juntamente com alguns dos senhores, e combinando, nós temos aqui um roteiro, se eventualmente se esquecer de alguma coisa nós vamos lembrá-lo, né, arguí-lo, e também combinei com ele que eventuais intervenções dos senhores poderão ser feitas a qualquer momento, quer seja durante a exposição, quer seja logo em seguida, ok? Muito obrigado. Então, eu passo a palavra para o nosso presidente Rubens Martins Moreira para que ele fale a respeito das gestões de 95 a 2004, não é isso? Fique à vontade, Rubens. Obrigado, Raul. Obrigado a todos os colegas, companheiros, camaradas que estão aqui hoje, né? Vários dos quais há muito tempo a gente não se via. Então, foi uma ideia importante que o Raul teve, a atual direção, de fazer esse projeto de memória, e nos proporciona essa oportunidade também, né, de um reconvívio, né, uma época que foi para nós muito importante, continua sendo, o sindicato continua vivo, operante, vários, a maioria de vocês continuam dentro do sindicato, atuando, mas, como o Raul também marcou, né, era uma diretoria, portanto, era um coletivo. Né, por acaso, eu era o presidente. Por acaso, eu digo até por acaso mesmo, eu já explico. Mas tem que ter um presidente, mas eu não tenho a menor dúvida, se eu vivi isso, né, uma pessoa sozinha não segura um sindicato, como o Sindicato dos Engenheiros. Então, todas as responsabilidades, todas as dificuldades, as preocupações, todos os trabalhos a gente repartiu de uma maneira muito solidária durante aquele tempo, né? E o pouco que eu possa ter conseguido não teria jamais conseguido se não fosse a contribuição e a colaboração e o camaradismo de todos esses colegas que estavam lá. Nosso mandato, né, sucedeu a 4 mandatos importantes historicamente no Senge, né, que foi o assim chamado mandato da retomada do Aloysio Vasconcelos, depois de uma luta, isso tudo já deve ter sido comentado aqui, né, mas depois aí o Augusto, o José Márcio, na época do José Márcio, inclusive houve uma disputa, 2 chapas se formaram, e eu, por acaso, foi quando eu estava chegando para ficar mais próximo do sindicato, eu estava na chapa que fazia oposição e que perdeu fragorosamente,
mas não deixou nenhuma cicatriz. O João Perto lembra disso, né? Dos companheiros, né? Portanto, o poder de cicatrização do Senhor. Não. Se continue. Exatamente. Foi na sucessão do Zé Márcio. Foi na eleição da Cristina. Zé Márcio era presidente. Então, logo em seguida, eu voltei lá, a Cristina, que era tida como uma pessoa muito dura e tal, nos recebeu tão fraternalmente, aceitou a colaboração, ficamos amigos. Então, todos os outros que a gente, na hora da disputa, né, aquele calor todo, mas isso passou tão facilmente, né, sem deixar maiores marcas, né. Aí, no segundo mandato da Cristina, eu já estava na diretoria, e quem estava sendo assim, bem preparado, né, não diria preparado dessa maneira muito boa de dizer, porque a pessoa já era muito competente, era Maria Helena Barbosa, não sei se vocês lembram dela, né? Maria Helena era uma pessoa realmente de muito talento político, extremamente inteligente, uma capacidade de convivência, né, de negociação fantástica. Mas, por acaso, por motivos pessoais, ela não se viu impossibilitada de concorrer. Então, assim, uma coisa quase que de última hora, me escolheram lá para ser o sucessor da Cristina. Não houve nem disputa nessa eleição, nem nos outros, nos 2 outros mandatos que eu fiquei, de maneira que assim que eu cheguei na presidência do CENTE. Claro que eu tentei fazer o melhor que eu achava que eu conseguiria fazer. A gente tinha algumas dificuldades pessoais, inclusive, né? Não tinha liberação, tinha que estar... Bom, todos nós conhecemos essa coisa toda. Mas tive alguns colegas na diretoria. É difícil a gente até dizer quem colaborou mais, colaborou menos, porque todos colaboram na medida das suas possibilidades e na medida também da proximidade. Alguns estavam aqui em Belo Horizonte, trabalhavam perto do CENTE ali no Espírito Santo. Naquela época era até mais fácil achar lugar para parar o carro, então, essas coisas. Mas tinha também as diretorias, a diretoria de Juiz de Fora. Juiz de Fora, até, né, historicamente, era um sindicato independente, depois se uniu ao nosso, né, uma questão muito interessante, e sempre teve, né, Juiz de Fora, está cheio de Juiz de Fora aqui, né, mas é um lugar que sempre teve uma cultura, uma vivência política diferenciada no Estado. Não sei se vocês concordam comigo, se continua até hoje, né? Porque eu conheci vários... Pois é, mas ele foi atraído pela... Já foi pela politicagem. Mas... Seja nação carioca aqui também. Então eu nem vou dizer quem me ajudou mais, quem me ajudou menos. De fato houve, mas como eu digo, né, dentro das possibilidades. Mas é uma coisa que eu fico realmente... Foi uma espécie até de educação para mim, né, que a gente pode, né, é muito comum, né, até no próprio meio sindical, muito comum mesmo, né, a gente vê pessoas que usam o sindicato como uma espécie assim, de um trampolim para outras. Claro que você tem o seu projeto político, isso é normal, é legítimo, mas tem muito disso, né? A pessoa usa aquilo assim, como uma oportunidade de se promover, de aparecer, e nós não temos, eu acho que isso tem, é claro, um pouquinho mais, mas não temos isso marcadamente de jeito nenhum no sindicato, né? Nós temos diretores que já chegaram a conquistar cargos políticos, eletivos ou não, por indicação ou por eleição, cargos em outras instituições da engenharia, mas não tem isso da pessoa chegar no CENTE pensando em se lançar, aparecer e usar, e depois o CENTE foi apenas uma pequena etapa na carreira política dele. Então, é isso, gente. O que eu penso do sindicato também?
só para... Quando a gente começou a atividade sindical, eu trabalhava na Nuclebras, né, era uma companhia estatal naquela época, a gente ainda celebrava acordos coletivos. Né? Então, o SENG começou a comparecer, né, já era na época do Augusto, finzinho do mandato do Aloysio, mas impressionava-nos muito, né, aquelas pessoas ali com uma capacidade de direcionar uma campanha salarial, de dirigir uma assembleia, de tratar e encaminhar os problemas e dar soluções para as bananosas e tudo mais. E éramos todos muito jovens ainda, mas alguns, né, com uma capacidade, uma competência, muita inteligência, muita visão. E eu tinha também, desde a época da escola, eu tive uma certa participação no movimento estudantil. Eu vivi numa época que foi muito rica historicamente no Brasil, politicamente. Todas as épocas foram ricas, é claro. A minha não foi nem mais nem menos, mas era diferente, né? Justamente eu cursei o meu curso de engenharia no governo do João Goulart. Né? Eu formei em 1964, depois, então, em abril, houve a dita Revolução, uma época, primeiro, de muita agitação, mas muita vibração também, muito entusiasmo, muitos sonhos. Depois toda a reversão disso, né, veio o regime militar com toda a sua brutalidade. Mas eu não tinha assim, uma formação política maior, não. Eu era naquela época nós tínhamos a Juventude Universitária Católica, eu veio do Colégio Católico, então, tinha a JUC, que era uma esquerda, assim, digamos, bem comportada, né? Era um pessoal que sonhava com a revolução, como todos os jovens e tal, mas uma coisa que a gente também não sabia bem o que era e para que e como se comportaria. Então, mas mesmo assim, né, vários de meus companheiros dessa agremiação, alguns deles se tornaram mesmo, foram até para a clandestinidade depois, outros não, tomaram outros rumos bem mais à direita. Mas a gente, né, aquilo aconteceu numa época da vida da gente que marca muito. Eu tinha sempre essa tendência para participar de movimentos mais progressistas. Depois, através de um caminho talvez um pouco meio esquisito, né? Não tanto porque era uma época de repressão, a gente também, né, esse pessoal todo que a gente tinha convivido foram presos, se dispersaram e tal, mas eu comecei a ler mais, a me interessar mais por essas questões, né? E por um acaso, não sei, a história dá tantas voltas, eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos, estudando lá. E lá na universidade que eu estava tinha uma biblioteca muito boa, como tem em todas as grandes universidades americanas, né? Então tinha todo tipo de literatura lá. Não quer dizer que todo mundo lia, não, mas tinha lá uma opção de livro, né, sobre marxismo, a história dos movimentos operários europeus, né, sobre a Revolução Russa e tal. E a gente vendo o que estava acontecendo aqui no Brasil, ainda era na época do regime militar bruto, né? Isso foi me dando uma espécie de, se quiser, pode chamar isso de consciência, sei lá o que era, né? De que eu realmente, o Joubert acha meio esquisito, mas eu sou um comunista. Eu vou dizer, eu sou um marxista, porque a gente vai lendo, né, toda essa literatura, toda a obra de Marx, né, todas as questões que ele coloca, né, que são muito... o que é a teoria do valor para ele, né? O fetichismo do dinheiro, né? As bases do sistema capitalista. O valor é aquilo que o trabalho cria. Pô. Então, isso nunca foi superado. Existem muitas críticas, é claro, o mundo já deu muitas voltas, algumas coisas, mas no núcleo, né, daquilo que Karl Marx colocou, né, o trabalho produzindo valor e o trabalho sendo explorado, né, a questão da mais-valia, né, isso bate muito forte na gente.
E continua. O mundo não é exatamente como era nessa época, o país não é, mas essas questões continuam, né? O tempo todo. Né? O tempo todo existe, né, essa dicotomia, essa oposição entre o trabalho e o capital, entre os que exploram e os que são explorados, né? Entre os que criam a mais-valia e os que se apossam da dita. Então, não tinha, né, uma maneira mais adequada para a gente desenvolver essa vontade de trabalhar com essa questão, de ter um mínimo de algum tipo de atuação nisso, do que a atividade sindical. Além de toda, né, essa cultura sindical da solidariedade, né, tudo isso que a gente vê, que vem de outras idades, né, que foi construído isso que a gente chama de sindicato de uniões em outros países, né? Então, eu acho que é isso que é importante, né, na nossa instituição, o Sindicato dos Engenheiros, né? É isso que é importante a gente preservar, e essa atuação que a gente é o dia a dia de uma série de questões, né? Toda semana sim, semana não, a gente reúne e trata de uma série de problemas, alguns mais burocráticos, outros mais administrativos, etc. e tal, a questão do CREA também, etc. e tal, mas no fundo, né, é isso, o sindicato está ali para isso, né? É isso que a gente deve preservar. E aqui eu encontrei, né, os companheiros todos com quem eu convivi, né, pessoas pensando mais ou menos assim, mais ou menos assado, com as nossas divergências, as nossas brigas, etc. e tal, faz parte, né? Mas esse é o grande valor que eu vejo nessa instituição e que a gente, né, estamos vivendo uma situação agora diferente, o país voltou à democracia, os problemas mais ou menos continuam de pé, como é que a gente se orienta nisso, né? Então, se alguma coisa aconteceu, o Miguel selecionou aqui uma série de pontos, seria bom mesmo a gente falar a respeito, todos nós falamos a respeito disso, mas eu acho que o grande espinho dorsal que corre por aqui no meio disso tudo é realmente isso, a luta pelo trabalho, pela valorização do trabalhador, pela nobreza do trabalho, pelo valor do trabalho. Bom, então, acho que eu acabei falando muito, não sou disso, não. Mas vamos lá agora então, perguntas, debates e tal, isso mesmo. Pera só um minutinho, Couto. Quem quiser falar, logicamente eu falei intervenção a qualquer momento, só pede o microfone para poder ser gravado. Está aí atrás de você, Couto. O meu nome é José Couto. Está desligado. Meu nome é José Couto, sou diretor... Peraí. Qual é o seu nome? O meu nome é José Couto. Espera um pouquinho. Pega esse microfone aqui. Eu acho que eles não querem que você fale. Está censurado. Está censurado. Tem que gravar. A pessoa não vem aqui na frente e fala, Miguel. Pode ser? O meu nome é José Couto, diretor administrativo do Sindicato dos Engenheiros no Vale do Aço, em Patinga. O Rubens, ele marcou muito o Senge, principalmente o Vale do Aço, na nossa região de Patinga, Coronel Fabriciano, Caratinga, Valadares e outras cidades. Eu não sei se é porque ele é engenheiro químico, que a química une as coisas e transforma, que quando todo mundo que a gente encontra, principalmente a comunidade tecnológica, os engenheiros, arquitetos e outros, dizem assim: o Senge teve um grande presidente e continua ligado à comunidade
dos profissionais da engenharia, da arquitetura, agronomia e ciências afins. Por quê? Todo mundo gosta dele. É igual diz a química. Quem parte nunca vai só, nunca nos deixa só. Deixa sempre um pouco de si e leva sempre um pouco de nós. Então me lembro, quando nós fomos criar lá em Patinga o CENG, eu e outros 2 companheiros procuramos o Rubens, e eles, com toda a simplicidade dele, toda a sua inteligência e todo esse espírito de colaboração, principalmente para o desenvolvimento e a valorização do profissional da engenharia, ele falou assim: o que a gente puder ajudar, nós ajudaremos, com simplicidade. Então a gente ia, participava, os restaurantes simples para as comemorações, mobilizamos, contratamos uma funcionária, a Uzi Minas fez uma oposiçãozinha, a Cesita nos ajudou, inclusive o presidente da Cesita na época filiou o CENG, e teve um bom trabalho. Então, por essa colaboração dele com o Vale do Aço, eu não poderia me omitir nesse momento. Te agradecer, e agradecer também o Raul por ter dado a nós esta oportunidade de reviver o passado. Quem revive o passado, vive e marca a história de um país, de uma comunidade e de um grupo. O nosso muito obrigado a vocês 2 e a todos os companheiros aqui. Ok, Couto, só gostaria de ressaltar, como o próprio Rubens disse, né, essa é uma oportunidade que foi dada pela atual diretoria, né? Quando nós definimos montar esse projeto, fazia parte do escopo do projeto esse resgate da memória do CENG, principalmente de 81 para cá. Então é uma realização coletiva de todos nós. Nelson Benedito, por favor. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. É muito bom fazer parte da diretoria do CENG. Nesses meus 10 anos, mais ou menos, que eu estou junto, ora como membro, ora como diretor. Isso me transformou muito, me fez olhar a engenharia também para o lado nobre da engenharia. Me fez ver, através de todos vocês, companheiros, me fez ver o lado também do sofrimento, o lado da exploração e também o lado das glórias, porque se não tem um CENG no nível e na memória, né, de tão grandes homens que passaram pelo CENG, uns já foram, outros estão aí, outros virão. Eu não sei o que seria de nós engenheiros dentro dessa briga terrível do lá fora. Bom, Rubens, falando da sua gestão, que eu não estive com você, mas eu conheci você depois. Quando o pessoal comenta muito que você fala baixo, eu acho, para mim, que a coisa mais importante, a segunda maior qualidade sua é você falar baixo, que daí o povo cala a boca e acaba escutando, porque senão ele não consegue ir. Aí a primeira é que as suas palavras são tão inteligentes, tão cabíveis, que daí o pessoal fala: poxa, nós temos que escutar o Rubens. Eu quero aqui, conheci você depois, dar os parabéns para você. E quando você citou, né, Juiz de Fora, que bom, companheiros, através do CENG eu fiquei conhecendo esse pessoal maravilhoso de Juiz de Fora. Eu nunca conheci gente tão boa como o povo de Juiz de Fora, quando você citou. Vocês, gente boníssimas, né? Agora, acho que isso tudo também nós devemos à atual gestão, que teve, né, o momento de vir a nos dar esse privilégio da gente poder ter esse encontro, da gente poder viver essa oportunidade de estarmos juntos aqui, falando do nosso CENG e de todos os progressos, de todas as lutas, que só nós, companheiros que estamos, sabemos disso. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e o parabéns a você, Rubens,
a você, Raul, nosso atual presidente, a todos os diretores, a todos os membros, a todos os colegas e companheiros. Muito obrigado. Bom, gente, o Júlio tinha pedido para falar. Ah, pois não. O Nelson, já que você tocou por isso, né? Nós tínhamos uma diretoria do sul de Minas, mas muito pouco ativa. Então é bom também para resgatar, né? Acho que é isso que a gente está fazendo aqui, o trabalho que o Antônio Azevedo fez ali. Né? Talvez tenha sido ele que contatou vocês lá em Pouso Alegre, mas grande parte dos companheiros lá do sul, o nosso de Caldas e tal, de Alfenas, o Antônio é engenheiro da Copasa, né? Depois ele se transferiu lá para Alfenas, né? Fama, até correu a prefeito lá, né? E outro diretor notável, né? Outro diretor que no nosso tempo também teve uma dedicação extraordinária. Realmente. Bom, eu vou passar a palavra para o Júlio. Depois do Júlio, eu vou me permitir aqui ler um dos tópicos do roteiro, só para a gente, né, ir direcionando um pouco mais o nosso bate-papo. Vamos lá, Júlio César Lima. Júlio Lima, a empresa minha Furos, né? Conheci o Rubens e o pessoal do SENG na época, tinha, não sei se vocês lembram, tinha o Sindisul, é o único sindicato que tinha na região ali. Depois o SENG chegou, na realidade na época foi uma interiorização do SENG, que a gente só sabia de SENG capital, era muito pouco no interior. Chegaram em Furnas, o pessoal foi Cristina, Maria Helena, as meninas, tinha bastante gente, foram no laboratório, foram nas usinas todas de Furnas, a receptividade foi muito boa, ainda era um regime militar nessa época, e com um jeito manso de chegar, dizendo que o sindicato não estava ali para briga, muito pelo contrário, não no sentido de pelegagem, mas no sentido de contribuição, porque os engenheiros têm uma participação um pouco mais próxima da gerência. Isso trouxe o pessoal para dentro do sistema. Tinha bastante gente combativa dentro das usinas de Furnas. Quer dizer, essa interiorização que na sua gestão, pelo menos foi quando eu entrei, que eu percebi isso, foi muito boa, né? Trouxe as pessoas, trouxe participação, ideias. Mandelo, teve eu, durante um tempo, no teu tempo, depois eu saí, por questão de compatibilidade, eu assumi uma certa gerência, ficou meio incompatível, voltei de novo na época do livro, mas essa interiorização foi muito importante e foi uma participação muito positiva, no sentido de um SENG catalisador, em termos de, como você disse, tinha várias vertentes dentro do SENG, mas tudo mais ou menos na mesma linha política. E você, através, se você falou da sua fala mansa, você conseguiu aglutinar isso tudo e foi muito bom. Eu achei que aquelas gestões suas estavam muito inteiras, sem muita polarização interna, que eu acho que a gente tem que ter até as nossas brigas, né? Todo mundo é diferente um pouco um do outro, mas na mesma linha, não pode existir divergências antagônicas. E na época não existia isso. Eu espero que a gente continue não existindo esse tipo de coisa. O trabalho de interiorização já de outras gestões, né? Mas eu tive um caso mesmo, né? A Cristina fez um grande trabalho, os demais também, a Cristina. Então a gente foi continuando isso. E depois que eu saí também continuei. Bom, eu selecionei aqui um tópico para a gente escutar um pouco a respeito disso, do Rubens e também dos senhores. O Miguel selecionou aqui a questão das privatizações. Começaram basicamente quando o Collor tomou posse, né, em 89. Logicamente, isso 90, a eleição foi em 89 e tomou posse em 90, tá certo. Isso continuou com a saída do Collor no governo Itamar, de certa forma continuou também no governo Fernando Henrique, e isso trouxe uma série de reflexos para o movimento sindical justamente na época dessas três gestões, né, de 95 a 2004. Então, eu queria fazer uma provocação aqui aos senhores e ao Rubens a respeito do que significou isso naquela época, ou seja, né, do que significou isso em termos de atuação do sindicato, como o sindicato se posicionou e como agiu em relação a essas questões e como os senhores enxergam essa questão hoje. Que nós temos, na minha opinião, nós temos reflexos disso até hoje. Nós temos aí o serviço de telefonia totalmente precarizado,
nós temos aí o setor elétrico indo pelo mesmo caminho e por aí afora. Né? Quer dizer, uma política que começou mais ou menos em 1990, né? De certa forma teve seus reflexos naquele momento e continua tendo 22 anos depois. Eu queria que o Rubens falasse alguma coisa sobre isso para a gente. Os senhores também, por favor. Sobre isso dela. Logo que a primeira privatização foi a da Usiminas. A Usiminas a gente tinha uma atuação lá dentro da Usiminas e da Usimec, né, onde veio os Márcios e vários outros companheiros. Então foi a primeira pancada. Na Usiminas o nosso trabalho, né, a Usiminas foi, o próprio acordo já mencionou, né, uma empresa um pouco repressiva, né, sempre foi antes e depois de privatizada, era difícil trabalhar e continuou. Depois, logo depois também foi uma das primeiras assembleias que eu tive, não tinha muita experiência, a gente conduzia a assembleia e tal, uma situação dramática foi a rede ferroviária federal, né, lá do Sul, aqui foi a Centro-Atlântica, uma divisão muito grande entre os engenheiros, eram também empresas onde a gente não era o sindicato majoritário. Aliás, a gente era o sindicato majoritário que conduzia as negociações mesmo, no grupo das empresas consultivas, que não foi privatizado, é claro, mas que também perdeu muito de importância essas firmas, várias delas, por várias razões da economia nacional, né? Eu acho que foi uma perda tremenda para a tecnologia que a gente desenvolveu, né? Essas firmas se enfraqueceram, entraram outras firmas estrangeiras, enfim. Mas o que? A da Vale, só pontuando algumas, a da Vale também, onde a gente teve uma participação bastante intensa. A Vale talvez foi um dos maiores embates, porque era uma companhia do peso da Vale, era uma companhia que era uma companhia bem administrada, que realizava com competência técnica e econômica o seu negócio e tinha uma importância estratégica nacional, né? Como a gente vê na Petrobras também, quase foi, isso já depois do meu tempo. Mas a gente participou então de vários movimentos, junto com outros sindicatos e com outros movimentos populares, partidos e tal. Mas talvez, eu digo, em termos de participação, em termos da repercussão que teve, talvez a da Vale tenha sido a que mais trabalho envolveu, mas não foi a mais importante, né? A da rede, por exemplo, porque nós tínhamos vários. Bom, basicamente, a minha visão, só para pontuar, vocês podem, vocês que viveram mais de perto. Né? Você passou a palavra para o Fábio? Fábio? Ah, desculpa, eu não vi. Então, assim, para a gente passar para outros pontos, vamos lá. Você quer falar também? João Pertifaz e Ju, depois a gente passa. Eu sou mais velho, eu tenho essa prerrogativa. Não, mas é significativo, um dia você chega lá. Eu queria primeiro agradecer as palavras do Nelsinho, meu grande companheiro lá da Câmara de Mecânica, aqui no CREA, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu gosto muito e desempenhou um papel extraordinário lá dentro do CREA, muito querido por todos nós. E o Rubens também, eu queria só fazer, eu critico, quer dizer, eu não critico, eu não entendo a sua posição partidária com o seu pensamento, porque não casa, você está afiliado a um partido de proposta neoliberal, então eu acho que é uma quinta coluna lá dentro do PPS, então nesse ponto acho favorável, continue lá para minar as bases daquele partido. Mas a questão, Raul, eu quero dar parabéns também por essa iniciativa, achei ótima, de você resgatar a memória dos sobreviventes ainda do movimento sindical do SENJ aqui. E a minha história começou na época com a Cristina, é uma pessoa que admiro muito, passou por uma dificuldade enorme recentemente, é uma das pessoas que eu mais admiro, a Cristina. Depois o Rubens também, por 3 mandatos, tive uma honra de participar da diretoria. Depois o Nilo também, culminando com o Raul. Não esqueci ninguém não, né? Acho que não. Da Cristina para cá eu citei todos. Mas, especificamente, o e Raul, com a questão da privatização, nós ferroviários, nós sofremos muito com isso, porque
é uma coisa inconcebível uma malha ferroviária não ter o controle do Estado, né? No mundo inteiro isso ocorre, até nos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, muitas ferrovias são estatais, não nacionais, mas assim de estados e de municípios, porque isso é uma coisa de interesse público, não pode ser um fator de acumulação de capital, como ocorre aqui no Brasil. A obra que eu participei, em termos de sindicato, que eu mais me orgulho de ter contribuído para o CENG, eu consegui 111, 3 pauzinhos, 111 engenheiros se associaram ao CENG, de Juiz de Fora, da SR3, que pegava aqui de Conselheiro Lafayette até Barra do Piraí. Então 111 engenheiros se filiaram ao CENG, eu visitando, assinando, levando ficha e tudo. E em contrapartida, com a privatização, a MRS, não tem nem associação de classe, lá não tem mais ninguém que, se falar em sindicato lá, é demitido sumariamente. Então, o nosso movimento, Raul, realmente sofreu enormemente com essa questão de privatização, da entrega desse patrimônio, da rede, da VAR, da CSN, de tudo, para os bancos, principalmente o setor financeiro, que abraçou a sambarcou isso tudo. Então, isso é muito, além das demissões enormes. No primeiro dia, lá em Juiz de Fora, 515 ferroviários foram demitidos assim, sem maiores explicações, no primeiro dia, mas logo depois não foi reposto uma quantidade não tão grande, mas de pessoas parentes, familiares dos atuais administradores da concessionária que é a MRS. Então é isso que está ocorrendo, é uma luta muito grande, mas eu espero que um dia, com a luta do CENG, que sempre resistiu, lutou esse processo, contra esse processo criminoso, um dia, no futuro, isso vai reverter novamente em benefício da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Fazem, depois Júlio, e a gente passa com o auditório. Eu quero voltar, vamos dizer assim, tentar fazer um retrospecto aí. Eu acho que o meu batismo, em termos de participação em sindicato, aconteceu na greve de 88, não foi? Que foi a primeira vez que engenheiros da rede ferroviária fizeram greve. Lá em Juiz de Fora, no caso, na SR3, somente os que tinham cargo de superintendência e algum chefe de departamento, né, é que não aderiram. O colega nosso, que era chefe de departamento, foi destituído do cargo por ter participado da greve, que foi o Leopoldo Tristão. Isso aí acho que foi em 88. Em 89, apesar da desconfiança gerada aqui em Belo Horizonte, porque nós, e a companheira Ilza lutou muito comigo, junto comigo, com toda a diretoria, mas nós dois é que estávamos mais à frente, né? Que a gente inventou de fazer um seminário primeiro seminário de engenheiros da Zona da Mata. Nós não procuramos saber o que era seminário, não. Nós não tivemos essa preocupação, não. A gente sabe que aqui em Belo Horizonte questionaram por que a gente deu o nome de seminário. Sei lá, a gente achou bonito e fez como seminário. Apesar de alguém, às vezes, tentar atrapalhar, apareceu um sujeito lá que disse que ia nos ajudar a fazer, não sei como é que ele descobriu, e a gente embarcou naquela de contar com a ajuda dele. Depois ele sumiu, deixou conta no hotel para pagar e apareceu para cobrar lá no sindicato. Nós falamos que procurasse o cara, porque a gente não tinha contrato nenhum com ele. Depois, vamos dizer assim, ali a gente já teve a oportunidade de levar o Bautista Vidal, que eu e o Júlio tínhamos visto lá no auditório da Embratel, né? Lá em Juiz de Fora, numa teleconferência que a gente descobriu o Bautista Vidal, não sabíamos nem quem era. E aí resolvemos levar, ele foi a Juiz de Fora, participou, provocou bastante frisson lá no auditório, né? A gente com o auditório lá do ProMúsica, cerca de 400 pessoas, o velhinho movimentava mesmo as cabeças, né? E no outro dia, como parte disso aí, a gente levou ele lá no auditório da rede. E estava lá também um cara que eu não lembro o nome dele agora, que era uma espécie de diretor de privatizações lá do BNDES. E o Bautista foi lá e deu um arroxo no cara lá na presença do pessoal da rede. Entendeu? Então, eu quero, vamos dizer assim, agradecer pelo apoio, apesar de desconfiado, que deram para a gente fazer. Foi no tempo da Cristina. Posteriormente,
Ali a gente já começou a bater na questão da privatização, isso foi em 89. Né? E posteriormente veio a nossa briga contra a privatização. E aí eu preciso de fazer vamos dizer assim, trazer um detalhe que chegou, eu estava vivendo, como vivi muitas vezes e ainda não deixou de existir, um problema pessoal, que eu liguei para o Rubens e não sei se se lembra disso, e falei que eu ia aderir ao plano de demissão voluntária da rede. O problema que eu enfrentava era muito sério, né? Problema familiar, e eu me lembro que você falou para mim, não, fica firme aí, porque já tinha acontecido a privatização da SR2, a desestatização, pelo menos esse era o nome, né? Depois acho que mudaram também. E você falou, fica firme aí, porque aqui está pintando que o diálogo vai existir. A gente sabe que não existiu e eu não aderi ao plano. Depois eu sofri outros tipos de críticas de colegas, porque eu só fui sair quando, na primeira hora do primeiro dia útil da MRS, entre os 515 que foram demitidos, nós dois encabeçávamos a lista. Então, eu gostaria de trazer isso, agradecer pelo apoio que a gente sempre teve, e hoje eu estou afastado, pelas mesmas razões que eu queria sair naquela época, hoje eu estou afastado, mas sempre que existe algum tema que me motive, ou que eu possa colaborar em alguma coisa, eu participo. Queria dar esse testemunho, Júlio, depois a gente passa, viu, Paulo César, que eu tinha falado que a gente vai encerrar essas intervenções nesse assunto aqui, depois passar para outro assunto, aí se quiser. Basicamente, acho que já foi tudo dito. A questão é que, nessa questão de privatização, Furnas passou perto também, né? Petrobras, graças a Deus acabou não acontecendo, mas a gente sabe o que as empresas passaram e principalmente os funcionários passaram. E isso acabou tendendo a, mesmo Furnas não passando a privada, muitas empresas elétricas, eu estou dizendo o caso que a gente enxerga lá, passaram a ser. Isso levou o nível para baixo. Começou algumas vantagens que a gente tinha, vão começando a ser tiradas, porque começa a se comparar, então você começa a fazer médias, né, que vai levando e leva o pânico, né? Isso desconcentra as pessoas, desune, complica toda uma situação que já estava estabelecida, estabilizada, né? Então é uma situação realmente terrível, porque ao invés de se comparar por cima, se compara por baixo, né? Infelizmente até hoje tem esse tipo de coisa do Filipão falar que quem não quer trabalhar vai para o Banco do Brasil. É um absurdo, né? Sei que uma empresa que respeita os funcionários como o Banco do Brasil seja taxada como uma empresa de vagabundo, né? Então, nessa situação, o Collor na época dele dizia que a gente era marajá, né? Então, em vez de me lembro que o pessoal do Banco Itaú, que no caso do Furnas tinha o Banco do Brasil e o Banco Itaú, eles não queriam melhorar o deles, não, do Itaú, eles queriam piorar o pessoal do Banco do Brasil. Todo mundo votou no Collor, não foi para melhorar a vida dele, foi para foder do outro. Isso leva a uma situação difícil, então leva um comparativo diferente. Porque eu me lembro igual esse negócio, mesmo questão de classe média, as coisas foram mudando. Antigamente, para classe média, para nós, quando eu era moleque, era uma casa própria, casa na praia, carro. Né? Hoje em dia, classe média é quem ganha R$2.000, então não dá para entender. Então as coisas foram acabando nivelando por baixo. Essa privatização ela levou males que não aparecem imediatamente, mas levam a consciência pública a pensar de maneira errônea a respeito do serviço público. A mídia por trás. Vamos lá. Pessoal, são 17h19, nós vamos encerrar aqui às 17h45, fazer um intervalo britânico até 18 horas, porque depois em seguida é o Nílio tem que sair às 19h porque ele vai viajar. Então nós vamos fazer o bate-papo com o Nílio de 18 às 19 horas. Mas eu queria puxar um outro assunto aqui, que mais ou menos, queria ouvir o Rubens e ouvir os senhores também, que é um assunto também dessa época, né, vamos dizer assim, que houve uma grande polêmica, uma grande discussão política nessa época e que, de certa forma, traz também desdobramentos até hoje. Eu estou falando do Plano Real.
falar do Plano Real, foi em 94, né? Elaborado por aquela equipe comandada pelo futuro presidente Fernando Henrique Cardoso, e houveram vários questionamentos, principalmente de partidos de esquerda, a respeito do Plano Real. Bom, eu gostaria de perguntar, eu considero também que o Plano Real, isso é uma opinião particular, logicamente, eu considero que o Plano Real, ele, de certa forma, ele traz desdobramentos também para o movimento sindical até hoje. Até hoje, quando nós chegamos numa assembleia, ou numa assembleia de retirada de pauta, ou qualquer coisa parecida, e você tenta convencer as pessoas a brigar por 0,5%, 1% de aumento real, fica uma coisa até um pouco difícil, né, de fazer o convencimento político dessas pessoas de se engajarem em algum tipo de movimento. Então eu queria ouvir o Rubens a respeito disso, do plano, do que aconteceu no e com o SENGE na época, né, da implantação do Plano Real, e quais são as perspectivas, qual é a visão dele em relação a isso hoje, né? Considerando esse pequeno exemplo que eu dei, é claro que tem outros. A gente vive num país, de certa forma, num país democrático, num país estabilizado financeiramente. Isso traz consequências, sim, para o movimento sindical. Queria ouvir o Rubens e depois os senhores, quem quiser falar sobre isso. O Plano Real realmente provocou uma polêmica enorme, né, dentro do movimento sindical. No SENGE, especificamente, a gente não chegou a discutir tanto, né, que eu me lembre. Estou tentando puxar pela memória aqui, já falo um pouco, mas no movimento sindical, e a gente fazia parte do movimento sindical, a FICENGE, tudo isso, tudo foi muito amplamente discutido. Era realmente um plano proposto dentro de uma política maior neoliberal, e é aquilo que eu disse, alguém ganha e alguém perde. Sobre o argumento também, né, você falava muito na época de que a inflação era um flagelo para os trabalhadores, isso de fato era, né, porque eles valorizavam os nossos salários corroídos, mas fazendo balanço, quem pagou mais, quem pagou menos pelos ajustes para a gente chegar nessa política de juros elevados, essas coisas todas. O Plano Real não foi exatamente isso, mas uma coisa está ligada à outra e puxa a outra, né? Para mim, talvez o que foi mais difícil, né, bateu muito forte na engenharia, não só na engenharia, como no resto de toda a economia nacional, na tecnologia, né, até nas potencialidades do Brasil. Foi uma política de segurar muito a moeda em cima de juros. E juros, a gente está sabendo agora, né, que não era um fator. Juros também é uma forma de alguém ganhar em cima do trabalho de outros. Isso, né, os investimentos, a criação de empregos, o desenvolvimento do país ficou muito brecado por essa questão. Agora, as discussões que havia naquela época, que eu me lembro bem, era também no plano muito, eu acho que era difícil, era um assunto muito complexo. Poucas pessoas tinham, né, realmente uma visão de como é que... aliás, o Plano Real, né, o Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, que nunca foi um financista, né? Mas teve muita participação do camarada Itamar também, né, que era o presidente na época. Então, tem... Provocado. Era isso, só para pontuar, né? Era um assunto que foi muito difícil para a gente discutir. E havia muito achismo em cima, claro, muito jogo político e tal, muita gente queria ganhar em cima daquilo, mas para nós no sindicato, né, eu creio que na própria FICENGE foi um assunto difícil para a gente realmente trabalhar o bem, porque restava essas medidas. Ilza. Eu queria falar, Ilza, diretora regional do SENGE Zona da Mata. Nós estávamos no meio daquele turbilhão, né? Do Plano Real, no início,
Itamar antes, com a preparação das privatizações que nós questionamos no nosso seminário, né? Seminário, congresso. A gente questionou as privatizações, estatização, foi o Aziz Abissali, a gente já estava questionando lá de fora. Com relação também, o SENGE atuou muito na arrumação, né? Usando a convenção da OIT 158, a gente pleiteou que fossem reintegrados os trabalhadores. Nós tivemos uma luta muito interessante, onde a gente conseguiu aglutinar muitas pessoas. E quando veio o Plano Real, nós também questionamos. Tanto questionamos que fizemos até um cartaz, um outdoor, porque nós, da diretoria, nós sentamos, discutimos, está tudo errado, nós não estamos entendendo isso. E o cartaz, eu não sei, né? Tem algumas fotos, depois o Júlio vai até contar uma coisa interessante que aconteceu com ele, que eu acho que é muito legal ficar registrado. E a gente fez o cartaz, o outdoor, onde estava real e pontinhos mais baixamente. Porque naquele momento nós estávamos questionando várias medidas e ações que foram tomadas antes da implantação desse plano, entendeu? Então, assim, tinha uma efervescência na cidade da gente questionando, era eu, FASA, até por ser a cidade da República do Pão de Queijo, a gente estava naquele momento em foco e questionando, peraí, tem alguma coisa ou não tem? E agora eu queria posso passar para o Robert, contar um caso interessante? Ou então faz a conta. Ele vai contar, é ótimo. Por favor, João. Eu prefiro contar, que ele pode exagerar. Eu vou contar porque eu acho que esse delito já prescreveu. Eu acho que não pode acontecer nada. Foram duas coisas. Foi no dia que o pessoal interessado, todo mundo de terno, elegante, com aquelas pastas pretas, visitaram o prédio da rede para ver para privatizar não, para cair no colo deles aquele patrimônio. Aí eu telefonei de manhã para o jornal lá o jornal importante, vai estourar uma bomba hoje às 15h45 no prédio da rede e às 17 horas. Eu sei que o prédio foi todo evacuado. Os homens de mala preta, para me atraser um dia, privatização da rede. E corpo de bombeiro, polícia, eu fiquei lá, nós ficamos lá da janela do SENGE, olhando aquela mobilização da polícia, do corpo de bombeiro, esvaziando, mais de 500 pessoas tomando na rua, mas explodiu uma bomba lá, não explodiu nada. Mas a outra vez eu saí, quando eu fiquei viúva, eu fiquei muito abalado, ficava sem sono à noite. O que eu vou fazer? Mas que eu me acho útil. Então eu saí pichando as paredes da cidade, 52 paredes, tudo fotografado, escrito FH Mente, FH, porque ele era candidato à reeleição, FH Mente, com ponto de exclamação. Então, na última vez, eu estava já saindo, veio aquela luz vermelha piscando, fui levado para a delegacia, preso, mas aí até os policiais, o delegado acharam graça, eu fui liberar, mas respondi processo, mas o juiz relevou porque o dono do muro não fosse queixar não. Agora, coincidentemente ou não, em Juiz de Fora e em Salvador, foram as duas cidades do Brasil que o Fernando Henrique teve a maior derrota quando ele foi reeleito, foi em Juiz de Fora, e deve ter contribuído um pouquinho com a derrota da reeleição do Fernando Henrique. Ela faz, depois o Batista e a gente passa. Alguns detalhes aí que ele sonegou aí, ele se omitiu. Primeiro, ele passou na minha sala e falou, vamos lá para o sindicato que vai acontecer algo extraordinário. Extraordinário. Né? Aí fomos para lá e lá é que ele me contou. Alguns dias depois ia ter uma reunião no Teatro Solar, né, Juiz de Fora. Eu acho que era também de pessoal de privatização. Ele falou assim, vamos tomar uma cerveja lá perto? Aí, quando sentamos para tomar uma cerveja, ele falou, fiz a mesma coisa. Liguei para a rádio e falei que vai estourar uma bomba no Teatro Solar. Esse é o detalhe que ele omitiu. Outra coisa que ele omitiu foi o seguinte, depois dele fazer a última pichação, o 52º muro, perto da rodoviária, né? Não, é perto da delegacia de polícia. Pois é, aí veio o carro com a sirene piscando e ele se apavorou com aquilo ali e jogou a lata da tinta, sei lá como é que chama aquele negócio, o spray, ele jogou, acertou no carro da polícia.
E aí ele teve que ir à delegacia se explicar, enquanto ele narrava, ele era ouvido lá pelo escrivão, pelo delegado, o escrivão escrevendo lá, digitando e rindo, achando uma graça enorme. E em off, o escrivão falava com ele: é isso mesmo, doutor. Batista. Raul, voltando um pouquinho à pauta sobre a questão das privatizações, eu só queria manifestar aqui a experiência que eu tive em 97, ainda na gestão da Cristinas, né, da Cristina como presidente. Eu fiz parte da delegação brasileira, representando na época o Sindicato dos Metroviários de Belo Horizonte, na Conferência das Américas contra as privatizações dos tratados de livre comércio que aconteceu em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma conferência do movimento sindical e popular das três Américas, né, e onde a gente pôde lá conhecer as experiências de privatizações. Já viu na Argentina, nossas mesmo, que a gente passou lá, que a gente reportou naquela conferência, e também as experiências vividas pelos mexicanos, pelos canadenses, que já enfrentavam um problema sério do NAFTA, né? E nessa época, em pleno governo Fernando Henrique, se falava já do Tratado de Livre Comércio dos Estados Unidos, né, da América do Norte com a América do Sul. E essa conferência foi muito importante para a delegação que compareceu lá, que constava de, se não me engano, 18 pessoas, parlamentares do PT, inclusive, e a maioria do pessoal do movimento sindical. As experiências que a gente ouviu lá, todas aquelas informações que a gente obteve, serviram de subsídio para uma luta nossa que a gente trouxe para cá. Tanto que o Tratado de Comércio, que ia ser um desastre para a economia do país, não aconteceu. O Tratado de Comércio das Américas, né, que eles falavam que era América Walker, isso. E não ocorreu, porque essa delegação buscou, brigou, e logo que em seguida entrou o governo Lula, e a gente reportou tudo que a gente ouviu lá, né, o tanto que os trabalhadores, principalmente os mexicanos, sofreram, de perda de emprego, de tudo, e aí isso parou, né? Por outro lado, a questão das privatizações, a experiência da gente também contra as privatizações, a gente trouxe para a luta contra a regionalização do metrô aqui de Belo Horizonte, né, de Recife, porque a regionalização significava naquela época logo a privatização, uma vez que o metrô ia passar por uma gestão do Estado, do município, que nunca tiveram dinheiro para manter o metrô e encaminhar para a privatização. A gente conseguiu barrar esse processo desde aquela época. Então, recobrando, né, retomando essa questão do passado, mas já buscando o SENGE, colocando o SENGE numa luta que começa agora, que se a gente lutou contra as privatizações naquela época, essa experiência do passado, né, o Trotsky falava que a história é mestra, a gente tem que ter isso em mente na luta agora com relação às PPP. Tá, essa febre aí de obra para todo lado, tudo com PPP. Por trás da PPP é o ovo da serpente, não é? É uma caixinha de Pandora, porque a PPP por trás dela tem privatização. Né? E nós aqui no metrô, hoje mesmo já saiu o empréstimo que veio do governo federal para o estado e município fazer a obra do metrô, quer dizer, é o governo federal fazendo graça, né? Quer dizer, o governo do estado fazendo graça com o chapéu do governo federal, que isso aí depois vai ser usado em eleição para frente, porque eles vão falar que eles construíram o metrô com dinheiro do governo federal. E o metrô, a tendência, dentro desse formato de PPP, o metrô, a tendência, e essa é uma preocupação enorme que nós estamos tendo lá, é a privatização.
Então, através de PPP, exatamente. Porque o modelo que a gente conhece de PPP na área metroviária é o modelo lá da linha 4 de São Paulo, a linha amarela, que a construtora coloca o dinheiro que não é dela, que é do governo, porque ela toma lá no BNDES, a juros baixíssimos, e depois ela vai pagar o BNDES nos juros baixos, explorando o sistema, a custo baixíssimo, que a gente sabe como é que faz, que é um processo de demissão, precarização do trabalho, terceirização e por aí vai, né? Então, é o momento do SENGE ficar em alerta, uma vez que essas PPP envolvem todas as PPPs, ou se não a maioria, a questão da engenharia, né? Seja nas estradas, seja no metrô, seja em hidrelétricas, etc. Então, vamos ficar de olho, porque a PPP, na forma de concessão, nada mais é do que uma escamoteação das privatizações. E não vai ter que retomar essa luta aí. Bom, Batista, obrigado. Eu volto a lembrar que nós vamos... Posso fazer um comentário? Nosso tempo está apertado. Só 30 segundos. E já que o Batista falou da questão de privatizações, há 4 ou 5 anos atrás, eu estive participando de um evento aqui, em que era de preservação ferroviária. Então, eu quero também colocar essa questão que eu vi lá. Quando a gente foi demitido, porque o processo de desestatização estava sendo implantado, estava estabelecido nos contratos das empresas que ninguém podia ter mais de 20% do capital da nova concessionária. Jogaram isso por terra depois e um cara, que eu nem sei quem é, que era daqui da SR12, está na Vale, não sei, o cara falou, não, isso aí tinha que ser adaptado no tempo. Então hoje a Vale é a dona de MRS, tudo, só não é da LL, né? O resto é tudo da Vale. Então, quando a gente brigava contra a privatização, a gente falava que a preocupação era que saísse do monopólio estatal para virar um monopólio privado. E já está constituído. Bom, só relembrando, a gente vai parar às 17h45, fazer um intervalo rápido, e depois às 18 começamos com o Nilo, né? São 17h37, eu queria fazer uma última provocação aqui, que eu acho que tem um pouco a ver com isso que vocês estão falando. Nesse período das 3 gestões, né, da diretoria, né, a qual o Rubens esteve à frente delas, justamente nós podemos observar aí a questão do plano real, podemos observar assim, um aumento muito grande, né, nas privatizações, ou pelo menos, não digo, se não na quantidade, pelo menos na força, na intensidade da brutalidade, né, do governo Fernando Henrique. Mas também nesse período, de 95 a 2004, houve a eleição de um governo, né, de um governo de esquerda, que é o governo Lula, que assumiu em 2003 e que, de certa forma, aí, inverteu prioridades desse país. Aí tem essa questão do PPP, que tem que se discutir, tem outras questões que tem que se discutir, mas, de certa forma, houve naquele momento uma inversão de prioridades, uma mudança de rumos do país. Eu queria ouvir o Rubens a respeito disso, né, como foi isso foi visto na época, como foi trabalhado pelo SENGE, enfim, e como ele vê também esses governos se mantendo ainda à frente da nação, até o governo de esquerda se manter à frente da nação até os dias de hoje. O SENGE, como sindicato, né, ele não se declara em qualquer tipo de eleição pública, ele não se declara contra, mas sim todos os seus diretores e filiados o fazem. E é claro que, majoritariamente, na eleição do Lula, um grande apoio, mesmo porque ele é um estado que é meio sindical, apontava, né, uma outra perspectiva em relação ao que dizia até então. De maneiras que falar em nome do SENGE, o que o SENGE fez ou não fez, eu acho que é um pouco difícil. Houve, né? Posições diferenciadas. Eu mesmo tenho um pensamento que talvez não seja o majoritário, que foi realmente um governo que
que transformou muita coisa, a gente tem que reconhecer isso. É incontestável, uma nova oportunidade para diversas camadas da população, uma nova abertura, uma quebra de alguns cânones econômicos que eram mais vendidos sem maior consistência, desde a época da formação do FMI, por aí vai, né, toda uma equipe econômica. A gente tinha, eu pessoalmente, tinha uma expectativa de uma quebra maior desses paradigmas, que não se concretizaram, o que também não era de se esperar, nem era de deixar de esperar, porque né, você foi uma eleição, foi uma revolução. Foi muito pressionado na época, houve um certo terrorismo mesmo, embora eu pessoalmente acho que o capital político que naquela época poderia ter sido mais firme, poderia ter se atrevido a mudar mais várias estruturas. Né? A gente não vive no sistema capitalista, mais ou menos liberal. Então, algumas expectativas eu acho que não se concretizaram. No movimento sindical como um todo também houve uma grande mudança. Né? Então, vários líderes sindicais assumem cargos no governo, assumem cargos em empresas estatais e, obviamente, isso tem outra maneira de ser sempre nessas alturas. Então, eu, por exemplo, sou servidor público, né? A gente sente muito isso. Na hora da gente tem a nossa negociação interna, né? A gente não faz negociação salarial, mas a gente tem as nossas maneiras, as nossas pressões no Brasil. A gente agora negocia com esses sindicalistas. É uma coisa muito estranha, no mínimo, a gente dizer, porque eles têm outra visão agora. Então, mas isso é uma oportunidade também para a renovação do sindicato, né? Porque o sindicato não são as pessoas que passaram por o sindicato, é um grande movimento, né? Um grande movimento que vem daquilo que eu falei, de quem trabalha e de quem vive do trabalho. Então, de certa maneira, o docente também passa por isso, né? E passa bem, eu acho, né? Continua mais ou menos com a linha que tinha antes, houve modificações e precisa de mais pequeno ter mesmo, mas, em síntese, para dizer, eu esperava mais de todos nós, né? Esperávamos mais de um governo que se mostrou como de esquerda, né? Mas é óbvio, né? Tem histórias de compromissos, a gente os critica, porém, faz parte do jogo político. A história, de fato, mudou isso aí, Alguém quer fazer um batismo? Só o microfone. A minha ida lá em São Francisco, uma parte da viagem foi bancada pelo Centro. Só fazer isso daí. Ok, Anivaldo. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que nesse momento realmente houve um certo enriquecimento do movimento sindical, justamente porque muito dirigente sindical assumiu o cargo. E mesmo porque ficou-se uma preocupação muito grande no meio sindical em preservar o novo governo. Então isso aí trouxe não aquele olhar crítico que teria que continuar tendo, né, em relação à política governamental, independentemente do governo que estivesse lá, né, obviamente podia apoiar, mas apoiar com determinadas críticas e com propostas. Né. Eu acho que isso, em determinado momento, o movimento sindical ele recuou um pouco, mas depois de um determinado tempo já começou a avançar e mudar a postura. Eu acho que essa mudança de postura é fundamental, é importante você manter essa independência do governo, porque senão você foge da raiz que o
Rubens está colocando aqui, que realmente é defender os interesses do trabalhador. Então a gente tem que apoiar com visão crítica e propositiva, né? Acho que tem que ter esse compromisso, acho que o compromisso de apoio, até a crítica propositiva é um compromisso de apoio, né? Não é criticar por criticar. Eu acho que a gente tem que fazer essa autocrítica, acho que é importante a gente fazer essa autocrítica do movimento sindical, para a gente poder pular para um outro patamar, né? Para a gente poder realmente começar a discutir as coisas e ser mais propositivo, inclusive em termos de política. Se a gente voltar na história, houve um grande desmonte na época do Collor, um grande desmonte que houve na engenharia, na consultoria, onde a gente tinha uma base muito forte, né? Porque a gente era majoritário, né? Empresa que tinha 1.500, 2.500 de dinheiro, passou para 50. Não. Assim, não, foi desnacionalização da engenharia. Foi pior ainda. Não foi só precarização, não, foi desnacionalização de projeto de engenharia. Foi muito pior. E pior é o seguinte, engenharia é tecnologia. Tecnologia está na cabeça das pessoas. E o pessoal mais experiente que tinha essa bagagem de engenharia, todo mundo saiu, e veio uma recessão logo depois, saiu fora do mercado. E quem chegava de novo para entrar no mercado não tinha experiência nenhuma. Tinha experiência com computador, com outras ferramentas, mas não tinha conhecimento de engenharia, não tinha tecnologia. E o país perdeu muito, mas muito mesmo, porque não houve aquela transição de tecnologia de quem tinha para quem estava chegando. E isso é fundamental em qualquer empresa de engenharia. Então essa preocupação nós temos que ter sempre, em todos os processos de engenharia, para poder defender realmente a engenharia nacional, né, e o desenvolvimento nacional. Bom, pessoal, sem dúvida, eu creio que essa questão levantada pela Anivaldo é importante e, de certa forma, nós nos deparamos de volta e meia com alguma situação desse tipo, né? Nós temos marcado para sexta-feira uma grande manifestação na Gerdau, aqui em Belo Horizonte, né? Vem um ônibus de Ouro Branco, vem para fazer faixa, enfim, aquelas coisas que nós sabemos fazer muito bem. Sendo que o proprietário, Jorge Gerdau, está dentro do gabinete do governo, né? É um grande doador de campanha. Quer dizer, essa dúvida, ela surge em alguns momentos, mas eu acredito, como disse o Anivaldo, nós temos que passar por cima para alcançar um novo patamar de relacionamento, inclusive com um governo que, na maioria das vezes, né, é apoiado pelas entidades sindicais. Enfim, mas como eu tinha dito, nós vamos encerrar por aqui, nós vamos fazer rapidamente tomar um café rapidamente e voltar às 18 horas com o Nilo, mas antes disso eu gostaria de entregar para o Rubens a placa, né? Os diretores já receberam, eu queria entregar para o Rubens aqui a placa comemorativa dos 65 anos do Sindicância. Esse negócio eu não tá funcionando não. Que ali eu faço gravação só por ali. Os sindicatos de engenheiros do Estado de Minas Gerais trabalham aqui comemorando os 65 anos, tem uma homenagem ao contribuição para aqui, não sei o até amanhã, para tomada, porque nós temos que trazer a geladeira para cá. Então tem aquelas quatro tomadinhas ali perto da nova, tem não.